Irmãos, aproveitando que estão em pé, abra a sua Bíblia. O texto da Santa Ceia, capítulo 11 de Coríntios. Que Deus tem uma palavra para nossas vidas. Irmãos, esta semana eu estava pensando sobre a Santa Ceia, e exatamente sobre alguns conceitos de Santa Ceia. Conceito católico romano, que nós abominamos. Conceito calvinista, que nós pegamos algumas coisas. Conceito arminiano, que nós pegamos algumas coisas. E o conceito zwingliano, que nós pegamos algumas coisas. Então a Santa Ceia, após a Reforma Protestante, ela foi exatamente estabelecida com os princípios. Só que esse princípio, quando chegou no século XIX, o século XVIII foi uma tristeza para a igreja. Embora existiu grande avivamento, reavivamento, através de Jonas Edwards e outros reavivalistas, mas o século XVIII trouxe grande prejuízo. O XIX enterrou algumas coisas boas da igreja. E a Santa Ceia foi uma delas. Então, aquele culto da Santa Ceia da igreja primitiva, que nós encontramos em Atos, capítulo 20, principalmente o versículo 7, quando diz lá, e no primeiro dia da semana, quando se juntavam para partir o pão, existia exatamente uma festa. E a Santa Ceia é uma festa. É a festa do amor agapao, do grego, o amor fraterno. Só que, além de tudo, a Santa Ceia, ela é uma ordem do Senhor. Ela é uma ordem, Jesus falou, fazer isso em memória de mim. É um memorial. Nós temos que lembrar exatamente disso que foi feito aqui. E na batalha espiritual, nós lemos Isaías 52, onde fala exatamente do servo sofredor, que dá introdução para o capítulo 53 do Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez por nós. Então a Santa Ceia é uma ordenança porque ela é um memorial. E quando ela é memorial, exatamente na Santa Ceia, tem uma coisa chamada o laço da comunhão cristã, da koinonia, do espírito voluntário para prestar um culto junto de gratidão a Deus. Outra coisa, irmãos, a Santa Ceia, nós estamos testificando para o mundo e testificando para as potestades espirituais que nós estamos em harmonia com Cristo, em comunhão com Cristo e estamos vivendo uma vida cristã. Então isso é muito importante, porque a Santa Ceia nos elementos são simbólicos, o pão simbolizando o corpo, o cálice simbolizando o sangue derramado, mas é um simbólico espiritual. Você pensa que não, mas os demônios estão vendo o que nós estamos fazendo aqui. Infelizmente, irmãos, baseado nisso, olha só o que acontece. O grande problema, quem trabalhou em área de segurança, como no meu caso, segurança do trabalho, eu quero dizer uma coisa para vocês. Os grandes acidentes acontecem quando você acostuma a fazer uma coisa e você acha que não tem mais perigo. Os grandes acidentes acontecem quando você está acostumado a fazer uma coisa e você acha que você nunca vai sofrer um acidente. O camarada acostumado a dirigir, ele é o the best. Um dia ele bate o carro e acaba com tudo. Porque está confiando nele. O cristão é a mesma coisa, irmãos. Depois que ele pega um certo tempo de cristão, principalmente no caso da igreja de Coríntio, que tinha dons de sobra. A pessoa, quando se acha que ela é espiritual, aí que ela está caminhando para a desgraça espiritual. Presta atenção no que eu estou falando. Quando a pessoa acha que ela é espiritual, ela está caminhando para a desgraça espiritual. Porque nós temos que ser espiritual exatamente no conceito da Bíblia, não no nosso conceito. E a igreja de Coríntio era uma igreja que tinha dons à vontade, sobrando. Mas o conceito espiritual deles, baseado no ensinamento de Cristo, era um conceito deficiente. E nós vamos ver exatamente as 7 desordens que existiam naquela igreja, está acontecendo hoje no nosso meio. Presta atenção em 7 desordem,
que são coisas que o Senhor abomina na Santa Ceia, está acontecendo no mundo todo hoje, e se passa tudo normal. Sabe por quê, irmãos? Quando nós convivemos com certas coisas, nós acostumamos. E aquilo passa a ser uma coisa tão natural, que não é mais pecado. Só torna uma coisa tão natural que não tem mais problema. Não, isso não tem problema não. Está tudo certo. Então, eu quero compartilhar com os irmãos exatamente sobre essas questões, as 7 desordens na igreja de Corinto. A primeira desordem eu encontro no verso 18, porque diz assim, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntar na igreja, há entre vós dissensões. Lá, um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Cefas, e tinha o grupo seleto. Eu sou de Cristo. 4 grupos. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. O que mais existe na harmonia, no convívio cristão, é exatamente essas dissensões. Irmãos, isso não é cristianismo. Cristianismo é um foco, é um objetivo, é um princípio, é um fundamento. É um fundamento. O nosso alvo, a nossa meta é Cristo. Não é Paulo, não é Apolo, não é isso. Não, irmãos, e o pior de tudo, que tem pessoas que falam assim, mas eu creio assim. E eu estou bem assim. E Deus me aceita assim. Quem falou para você que Deus te aceita como você quer que você quer que Ele te aceite? Quem falou para você? Deus pode estar dando corda. Mas cuidado que a hora que Deus der o breque na carretilha, minha filha, meu filho, você vai ver o que é bom para tosse. Cuidado. Cuidado. A igreja de Corinto, Paulo agora está escrevendo, olha, porque de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Primeira desordem da igreja, dissensão espiritual. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, a eloquência, o outro, eu sou de Cefas, o chefe da igreja, o outro mais o grupo seleto, eu sou de Cristo. Olha, eu creio assim, eu faço assim, eu acho assim. Irmãos, o nosso princípio, o nosso fundamento é Cristo Jesus, o Senhor da glória, que morreu, foi crucificado, foi sepultado, mas ressuscitou, está sentado à destra de Deus e está presente nesses atos que nós estamos fazendo aqui. Nunca vamos esquecer disso. É pão, mas é um símbolo do corpo de Cristo. É cálice, é suco de uva, mas simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para pagar a dívida que você tinha do seu pecado. Não pode haver dissensões de ideias, pensamento completamente oposto não pode existir no nosso meio. O nosso princípio, a nossa meta é Cristo e o Cristo exaltado. É por isso que a Santa Ceia é o culto de comunhão a Deus. Uma outra coisa, uma outra desordem cristã na igreja, nós encontramos no verso 19, e até importa que haja entre vós heresias. E Paulo coloca aqui essa palavra exatamente no plural mesmo, heresias. O que é heresia? São erros doutrinários. Irmãos, isso aqui então eu posso passar uma noite falando. Que as pessoas, irmãos, hoje, veja bem, as pessoas não dão muitas vezes valor para a pregação do Evangelho, mas dão valor em dogmas, dão valor em filosofias de vida, dão valor em articulações religiosas, mas não dão valor ao Evangelho de Cristo, não. Heresia pura, mas entrou na mente da pessoa, filtrou o cérebro da pessoa, e agora, mas nem o cão tira, agora o sangue de Cristo tira. O sangue de Cristo
mentira. Hebreus 9,14. Pelo Espírito eterno, o sangue de Cristo limpa a nossa consciência das obras mortas para servirmos a Deus vivo. O pão simbolizando o corpo, mas o vinho simbolizando o sangue de Cristo derramado. A Santa Ceia tem um poder espiritual para limpar a tua mente suja, perversa, e fazer uma mente de Cristo, uma mente sã, para Deus ser glorificado através da tua vida. Irmãos, a coisa é séria. As heresias estão filtradas, estão embutidas na mente das pessoas. Pastor, mas não acho que é heresia, não. Não é? Não é você que pensa. E como tem heresia, irmãos? E como tem heresia? Como tem erros doutrinários? Quando Paulo fala aqui, examine-se o homem a si mesmo, Paulo não está excluindo, a não ser aqueles atos libidinosos lá que Paulo é obrigado a excluir. Como Paulo exclui aqui no capítulo 5, exclui da igreja, manda excluir as pessoas. Mas Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo, está falando exatamente sobre isso. E come e beba, mas coma e beba para não ser condenado. Agora, quando eu como e bebo consciente do meu ato herético, eu estou bebendo e comendo condenação para a minha alma. Olha que situação terrível. Eu estou bebendo e comendo e bebendo para condenar a minha alma, não para a libertação. Nós lemos aqui em João capítulo 6. O Senhor Jesus falou que nós temos que comer da carne e do sangue para ter vida com Ele e ver a vida dele em nós. Mas quantas heresias hoje existe a Santa Ceia? Tem até a Santa Ceia do concerto. Onde arrumaram isso? Revelação. Eu não acredito numa revelação de Deus que vai contra a palavra dele. Não acredito. Porque a revelação de Deus está na palavra dele. Aqui eu acredito. Irmãos, cuidado. Santa Ceia da vitória. Santa Ceia não sei do quê. Irmãos, primeira, desordem, dissensão. Segunda, desordem, heresia. Terceira desordem, verso 21. Porque comendo cada um, toma antecipadamente sua própria ceia. Assim um tem fome e outro embriaga-se. Terceiro, desordem, egoísmo. Porque comendo cada um, toma antecipadamente cada um. A Santa Ceia hoje não é mais um grupo, não é mais um corpo. Mas sou eu. Pastor Juvenal, o problema é dele. Lenilson, o problema é dele. Cada um daqui, problema. Irmãos, isso é egoísmo. E vou bater para você ficar na tua mente. Você tem que lembrar dos seus irmãos. Porque eles fazem parte do seu corpo, ele faz parte do corpo que é a igreja. O egoísmo gerou uma coisa tão terrível na igreja, que para as pessoas tanto faz tomar Santa Ceia como não tomar a mesma coisa. Esse egoísmo cristão. Que cristianismo que é esse, irmãos? A Santa Ceia é a participação do corpo ativo de Cristo. Agora aqui Paulo diz, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Egoísmo puro. A igreja de Corinto, o rico comia, se fartava e bebedava, e os pobres ficavam vendo. Será que quando você toma a Santa Ceia, você lembra daquele irmão que está precisando da sua ajuda? Pega o Evangelho de João e começa a ler o capítulo 11, final, 12, 13. Você vai ver o ensinamento de Jesus Cristo, lá que chegou até no auge do lava-pés. Mostrando para os discípulos como que tinha que ser a Páscoa, a Santa Ceia. Irmãos, o egoísmo impera nas pessoas hoje, nas pessoas se dizem cristãos. Eu estou bem com a minha vida, problema espiritual de quem tem problema espiritual. Cuidado. Esse mundo dá reveses. Cuidado.
Esse mundo tem reveses e ninguém gosta de reveses. Cuidado, meu irmão. Hoje você pode ajudar, mas amanhã você vai precisar ser ajudado. Cuidado. Não estou jogando praga não, mas estou te alertando. Paulo está alertando a igreja de Coríntio. Cuidado com isso. Não seja egoísta, você está bem. Glória a Deus por isso. Mas procure ajudar aquele que não está bem. Outra desordem da igreja de Corinto. Nós encontramos no verso 22. Diz aqui: não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos nisso, não vos louvo. A quarta desordem na igreja: uso indevido da igreja para fazer uma festa profana. Uso indevido da igreja, do templo, para fazer uma festa profana. Estou falando, xaramanabia subicanta lamasuricai, rica lamanai. Irmãos, estou dizendo para você em nome do Senhor dos Exércitos. Cuidado com o que você faz na casa do Senhor e na igreja do Senhor. Aqui não é de pastor, não é seu. Aqui a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Foi consagrada ao Senhor Jesus Cristo. Irmão, cuidado, irmãos. Igreja tinha dom sobrando, mas fazia uso indevido do templo. Irmãos, hoje se faz tudo num culto de Santa Ceia, menos adorar o que merece ser adorado, o Senhor Jesus Cristo. Que coisa terrível, irmãos. Fazer uso indevido do templo. E a igreja de Corinto fazia isso. Uso indevido do templo, para que isso? Paulo diz aqui, ó, não tendes porventura casa para comer ou beber, ou desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que nada têm. Levava vinho, levava comida farta, e os ricos se banqueteavam, e os pobres só ficavam olhando. Às vezes eu fico, nesse texto, fico pensando, é que nem aqueles cachorros no frango rodando lá, né? O coitadinho fica até... A mesma coisa os ricos na igreja de Coríntio lá. Os pobres olhando os ricos comer, os ricos comendo, e os pobres só olhando. Irmãos, não faça uso indevido do templo, não. Quando você entrar no templo, ouça a palavra do sábio Salomão. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, teu Deus. Guarda o teu pé. Seja prudente. Outra desordem que eu encontro na igreja de Corinto está no verso 22 também. Que diz aqui: desprezar a igreja do Senhor e vergonha ela tem. Que vos direi, louvar-vos isso? Não. Fazer o quê? Envergonhar os pobres. E para eles estava tudo normal. Irmão, talvez teu irmão não pode vestir o terno que você veste. Talvez teu irmão não pode vestir a camisa que você veste. Irmã, talvez a irmã não pode vestir o vestido que você veste. Talvez a moça não pode vestir o sapato que você veste. Talvez o adolescente não pode vestir o tênis que você veste. Mas tem uma coisa. Se ele é cristão e é um cristão verdadeiro, ele serve a um Deus que está nos céus. Nós não podemos menosprezar essas pessoas. E hoje, irmãos, infelizmente a teologia de Tiago hoje não é bem vista, não. Hoje a pessoa se aparenta é pelo que ela geralmente se apresenta. Se ela se apresenta bem vestido, ela é uma pessoa de bens. Cuidado com isso, fazendo acepção de pessoa. A igreja aqui, olha, envergonhai os que nada têm. Sétima desordem, envergonhar os pobres.
Irmãos, já aproveitando desse a ripa mesmo. Culto para empresário. Culto é para Jesus Cristo. Culto da família. Culto para Jesus Cristo. Culto disso, culto daquilo. Esse é o culto ao Senhor. Onde participamos do corpo e do sangue do Senhor. Envergonham-se as pessoas por atitudes insanas. A igreja de Corinto, a igreja espiritual, mas tinha atitudes insanas. E hoje as pessoas, irmãos, se dizem espirituais, mas as atitudes são insanas. Sexta desordem que eu vejo nessa igreja de Corinto, diz aqui exatamente do versículo 27 ao 30. Porque qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e bebe do cálice. Porque que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso. Por causa do quê? Não ter discernimento espiritual. Então, por causa disso, eu vejo a sexta desordem: participar individualmente da ceia do Senhor. Participar individualmente. O que é isso? É o meu racional não está no culto. Tem gente que está ingerindo pão, está pensando em qualquer outra coisa, menos no Senhor Jesus Cristo. Está tomando o cálice como se estivesse tomando refresco. Irmãos, nós estamos aprendendo com uma igreja que era espiritual e errava. Errava, irmãos. E esses erros estão se repetindo nas igrejas hoje. E está passando está tão normal que, sabe o que acontece? Não, está tudo bem. Não está bem não, meu irmão, está bem não. Você está participando individualmente do corpo e do sangue de Cristo. Você está participando. Ah, mas eu não pequei. Não é você cometer erros, mas é você praticar o culto errado. Você pode não ter feito nada que desabone a sua integridade para com Deus, mas o seu culto está errado. E automaticamente você está individualmente participando do corpo e do sangue do Senhor. Só que, infelizmente, irmãos, vai colocar isso na cabeça das pessoas. Vai colocar isso na cabeça das pessoas, que a pessoa, o conceito da pessoa, não matei, não roubei, não adulterei, não fiz isso, não fiz aquilo. Mas você está fazendo uma coisa pior. Você vai participar da ceia do Senhor indignamente, porque o seu pensamento não está nisso. Termina logo essa mensagem que eu quero viajar, hein? Termina logo. Quero ir para casa logo. Irmão, por favor, irmão. Seu pensamento tem que estar no trono de Deus, na graça de Deus. O corpo e o sangue está aqui figuradamente, está simbolicamente presente. Esse é um ato soberano. Irmãos, os cristãos, olha, eu sou zwingrista até ao calcanhar. Sabe por quê? Zwingli diz assim: a Santa Ceia deve ser ministrada de joelho e oração. Eu também acho. Tinha que ser ministrado de joelho e de oração. Agora, até ficar em pé cansa, né, para tomar Santa Ceia. Irmãos, não participar individualmente da ceia do Senhor. O seu racional está onde, meu amado? Aonde está o seu racional? Aonde está o seu intelecto? Está nos elementos ou está no elemento? A jovem está pensando no elemento. O jovem está pensando na elementa. O varão está pensando na varoa. A varoa, irmãos, esse ato é soberano.
O nosso racional tem que estar corpo, alma e espírito nesse ato. Cuidado, irmãos. Introspecção, aonde está minha mente? Aonde está meu coração? Aonde está minha alma nisso? Irmãos, já falei 500 vezes, vou falar 501. Lembra de Caim e Abel? Um foi abençoado, o outro foi amaldiçoado, foi num culto. Os dois foram prestar um culto a Deus. Cuidado, irmãos. É isso que Paulo está alertando a igreja de Corinto. A igreja não compreendia isso. E era uma igreja espiritual. E a sétima dissensão, nós encontramos aqui no verso 31 ao 34, que diz assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Irmãos, sétima desordem na igreja: não julgar a si mesmo. Introspecção. Eu tenho que ver, analisar a minha postura diante da mesa do Senhor. Até uns 20 anos atrás, tinha aquele negócio, chegou o momento de você pedir perdão. Então a pessoa ia em público, pedia perdão. Era válido, só que tem uma coisa. A Bíblia ensina: examine-se o homem a si mesmo. Veja bem, não julgar a si mesmo. Diz aqui: mas, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperavam pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come sua casa, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Por quê? Quando nós somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Muitas vezes nós recebemos condenação porque não julgamos a nós mesmos. Não julgamos a nós mesmos. Eu não me autoanaliso, não faço uma introspecção, como eu vou me apresentar diante desses elementos, diante do pão e diante do cálice. Irmão, eu não tenho nada que ver com a tua vida. Quem tem que ver com a tua vida é Jesus, Ele é o dono da tua vida. Eu sou o teu pastor. Mas uma pergunta é cabível aqui nesse momento agora. Como que você vai se apresentar diante desses elementos? Qual foi a tua posição durante esse mês? Quanta coisa rolou, hein? Quanta coisa rolou, hein? Não julgar a si mesmo. Eu vou me autoanalisar e agora vou discernir para participar do corpo e do sangue do Senhor. Se tiver que pedir perdão para Jesus Cristo, vou pedir perdão de joelhos, vou implorar o favor dele, a misericórdia dele, mas eu vou participar disso com discernimento, porque eu interagi na minha alma, no meu espírito, com a minha vontade de participar deste corpo e desse sangue. Irmãos, como que está a sua situação diante desses elementos? Para concluir, irmãos, os pecados que são cometidos na Santa Ceia, no conselho da igreja de Corinto, é que trazem as divisões e as contendas espirituais na igreja. Por causa dessas desordens na Santa Ceia, é que existem as contendas e exatamente as divisões espirituais dentro da igreja. Irmãos, a Santa Ceia, como foi lido aqui, exatamente a Santa Ceia, é o memorial do Senhor, fazer isso em memória de mim. Por quê? Porque nós vamos esperar o Senhor até que Ele venha. Estamos anunciando a morte do Senhor. Estamos fazendo o quê? Nós estamos amando a vinda do Senhor até que venha. Mas as pessoas não amam a vinda do Senhor, porque Jesus vai voltar, não, eu preciso casar, o outro porque eu preciso comprar, porque eu preciso fazer, e assim por diante. Ninguém chega diante da mesa do Senhor esperando a vinda do Senhor. Ninguém chega. Ninguém chega diante da mesa do Senhor exatamente fazendo o quê?
preparados para o arrebatamento da igreja. A partir desse momento, que você se aproximar da mesa do Senhor, diz: Senhor, eu estou aqui preparado para a tua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Tenha um momento de agradecimento a Deus. Agradeça a Deus por mais esse dia, por mais essa santa ceia. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, Pai, aleluia, aleluia, Pai. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado mesmo, Pai. Obrigado, Senhor da glória, por mais essa santa ceia, Senhor. Fortalece os teus filhos. Que a Santa Ceia seja de renovo espiritual para nossas almas. Que venha a ser renovo espiritual para nossas vidas, meu Pai. Deus, concretize a boa obra que o Senhor começou em cada vida, em cada coração, meu Pai. Eu te peço, meu Pai querido e Pai celestial, estenda tuas mãos de poder. Pai, limpa cada alma, limpa cada espírito, limpa cada coração, limpa cada mente, meu Pai. Deus, e traga renovo espiritual na vida dos teus filhos, meu Pai. Fortaleza espiritual, meu Pai. É o que eu te peço, meu Pai, agradecido de coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Que privilégio.